Eu não vou, como eu falei para vocês, ler esses textos. São 3 capítulos nos quais Paulo aborda a relação da igreja de Corinto com os dons espirituais. Algumas coisas eu quero considerar inicialmente. Primeiro, a igreja de Corinto, apesar de todos os problemas, era uma igreja legitimamente cristã. Segundo, Paulo reconhece as realizações poderosas da graça de Deus na igreja de Corinto, inclusive identificando essas realizações na presença dos dons espirituais na igreja. Ele chega a dizer que nenhum dom lhes faltava, eles possuíam todos os dons. Terceiro, de fato, havia irmãos na igreja de Corinto que manifestavam determinados dons que têm um caráter aparentemente mais extraordinário. Eu estou dizendo com isso o seguinte: eu creio, pelo menos eu creio, que todos os crentes recebem dons da parte de Deus. Mas quando eu estou aqui me referindo à igreja de Corinto, eu estou pensando naqueles dons específicos que Paulo menciona, sendo que alguns deles são visualmente extraordinários, como, por exemplo, dom de línguas, dom de profecia, e outros mais, curas, revelações, etc. Dons esses que, quando se manifestam, acabam por impressionar bastante as pessoas. Isso estava presente na igreja de Corinto, e tinha irmãos que os possuíam, ou possuíam esses dons extraordinários. Dito isso, vamos fazer algumas considerações aqui. Paulo abre essa sessão aí no início do capítulo 12, chamando a atenção daqueles irmãos e querendo que eles compreendam que o fato de que havia dons espirituais na Corinto se dava porque a Trindade estava realizando isso entre eles. Os primeiros versos do capítulo 12 apresentam os dons como uma concessão graciosa e trinitária, são dados pela própria Trindade. Veja aí os versos 4, 5 e 6, assim. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, quem está em ênfase aqui é a figura do Espírito, a pessoa do Espírito. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, referindo-se ao Senhor Jesus. E há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, Paulo já deixa claro no início que a Trindade está envolvida na concessão de dons espirituais à igreja do Senhor, e assim estava acontecendo na igreja de Corinto. Depois, no verso 7, ele coloca em ênfase a utilidade dos dons espirituais, o propósito dos dons espirituais. Eu peço que alguém verifique aí o microfone, eu acho que tem algum microfone aberto. Então, no verso 7, Paulo enfatiza a utilidade dos dons espirituais, o propósito, qual a finalidade, por que o Senhor dá dons espirituais ao seu povo. E diz no verso 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil para a igreja. Ele pensa na utilidade dos dons com relação à igreja como corpo de Cristo, que edifica-se a si própria, ou que de Cristo, que edifica a si próprio a partir do exercício dos dons espirituais dados pelo Senhor. E aí, quando aprofunda essa questão, ele diz no verso 8, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Essa lista de dons espirituais, que vai aí do verso 8 até o verso 11, ela não é uma lista exaustiva, ela não concentra as possíveis, mas ela é uma lista bem representativa dos dons espirituais. Não significa que só existam esses, mas significam que esses existem. E no contexto de Corinto, Paulo diz que todos eles estavam presentes.
Então, aquela igreja tão problemática de Corinto era uma igreja que manifestava todos esses dons espirituais. Havia irmãos com o dom de línguas, havia irmãos com o dom de discernir espíritos, havia irmãos com o dom de curar. Então vejam que era uma igreja extremamente rica na manifestação dos dons espirituais, apesar de todos os problemas que ela enfrentava. Então, a partir do verso 12, Paulo começa a fazer comparações da igreja com elementos conhecidos, nesse caso aqui, o corpo humano. O corpo é a metáfora do corpo, que muito bem representa a diversidade da igreja e a unidade da igreja. Paulo, ele está tratando aqui da utilidade dos dons espirituais e comparando esses dons, ou os membros da igreja, ou os crentes que os possuem, a partes do corpo. Então, ao falar do corpo, ele diz que o corpo ele tem uma constituição diversa com relação aos membros, são diversos membros, mas ele tem uma unidade. E cada membro do corpo tem uma função específica, mas nenhum membro trabalha por si próprio. Cada membro trabalha pelo corpo. Então, na sua diversidade de manifestação, de expressão, os membros do corpo trabalham em função da unidade desse corpo e da edificação e crescimento desse próprio corpo. Isso aqui é com relação ao corpo físico. Paulo, então, diz que nenhum membro do corpo é inútil e nenhum membro é exclusivo. Então, todos os membros do corpo são úteis, necessários, e não existe nenhum membro que se destaque mais com relação aos outros em termos de importância, porque até mesmo os membros aparentemente menos significativos são úteis e necessários para o corpo. Apresentando o corpo dessa forma, Paulo está querendo dizer, ao compará-lo à igreja, que todos os membros da igreja do Senhor, que foram capacitados pelo Senhor com dons espirituais, são úteis à igreja. Esses dons espirituais se manifestam mais visivelmente no âmbito da igreja local. Paulo está falando para uma igreja local. Então, ele está querendo pontuar que, assim como no caso do corpo humano, a igreja do Senhor, até mesmo em sua apresentação local, a igreja local do Senhor, ela é adequadamente edificada quando cada membro exerce a função para a qual foi capacitado pelo Senhor. Ao fazer isso, ele contribui para o crescimento da igreja. E não importa qual é a função, ela vai ser tão importante como aquela função exercida por um membro de maior destaque na comunidade. Os dons, eles são complementares e eles servem ao propósito da edificação da igreja. Todos eles, no seu próprio âmbito, serve a esse propósito de edificar a igreja. Isso faz com que cada membro seja importante na comunidade e faz com que todos sejam mutuamente dependentes. Então, por um lado, todos são úteis e, por outro lado, todos são dependentes. Nós somos dependentes uns dos outros. Nós precisamos da ajuda dos outros irmãos que possuem dons que nós não possuímos. E os outros irmãos precisam de nossa ajuda no exercício daqueles dons que nós recebemos do Senhor. Esse é o tratamento que Paulo faz com relação à distribuição dos dons espirituais na igreja, sua finalidade e a consequência disso, que é a edificação da igreja. Depois de fazer a exposição do corpo físico como elemento representativo, ele fecha esse capítulo 12, a partir do verso 27 até o 31, dizendo assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, ele faz a aplicação aqui, comparando a igreja com o corpo humano, e dizendo que, assim como no caso do corpo, Deus formou o corpo,
criando cada parte e estabelecendo as suas funções, determinando as suas utilidades, Deus faz isso também na igreja. Então, é Deus quem escolhe uns para ser uma coisa, outros para serem outra, outros para realizarem outras coisas, e assim tudo se complementa, a igreja é edificada organicamente, em sua unidade. Quando Paulo diz aqui, Deus colocou uns na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, e aí segue depois milagres. Paulo não está, obviamente, aqui querendo dizer que as pessoas que possuem determinados dons são mais importantes na igreja. Isso não tem sentido algum. Evidentemente, o que ele está pontuando aqui é que alguns dons, em termos de essencialidade, são mais, digamos assim, importantes do que outros. Não os indivíduos, mas os dons em termos da edificação, por sua natureza. Então, quando ele fala dos apóstolos, quem foram os apóstolos? Eles foram aqueles que falaram em nome do Senhor, que escreveram textos inspirados, que servem de fundamento para a fé de toda a igreja. Então, os apóstolos foram essenciais. Em termos de operacionalidade interna, ele segue, então, pontuando que viriam os profetas, os doutores. Paulo está pensando aqui sempre em termos de edificação da igreja, de crescimento espiritual. Então, profetas e doutores lidam com a palavra, a manifestação da palavra, o ensino da palavra, a comunicação da vontade de Deus. Por isso, Paulo entende que são dons importantíssimos na igreja. Ele vai falando então de milagres, dons de curar. Esses também, evidentemente, são muito importantes, mas eles não lidam necessariamente com a questão da edificação do corpo como tal, mas eles lidam com necessidades particulares de crentes. E aí ele vai seguindo na manifestação, na expressão desses dons com relação à sua importância no que diz respeito à edificação. Uns são mais relacionados à edificação do que outros. Então, dependendo disso, eles ocupam um lugar de destaque. No entanto, são importantes para a igreja. Isso é o capítulo 12. No capítulo 13, depois de ter explicado a realidade e o significado dos dons espirituais, a sua origem e a sua finalidade, Paulo começa a fazer a comparação entre as formas como esses dons podem ser exercidos. O elemento essencial aqui é o amor. Então, se a pessoa serve a Deus na manifestação, na operação do dom que recebeu com amor, então aquilo tem todo sentido e Deus é glorificado, a igreja é adequadamente edificada e a pessoa é aprovada por Deus. No entanto, se ele faz por fazer ou por outra razão que não seja o amor, aquilo se torna algo inútil em termos de significado e em termos de aprovação da parte de Deus. Aquela pessoa não tem aprovação de Deus. E ele vai se assemelhar aos fariseus da época de Jesus, que faziam as coisas com o intuito de serem vistos e elogiados e aprovados pelos homens, mas que por esse sentimento e por essa motivação, eles não eram aprovados por Deus. Então, eles não recebiam recompensa da parte de Deus, apenas a recompensa dos homens, que era o que eles estavam buscando. Então, o que Paulo diz aqui no início é: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Ele segue, nós não vamos ler todo o capítulo, mas Paulo segue falando aqui das virtudes do amor, que é o que legitima cada ato, cada sentimento, cada motivação cristã. O amor deve estar na base de tudo, e é o amor que, de fato, vai tornar o crente aprovado diante de Deus. Não importa se esse crente faz coisas extraordinárias, não importa se ele recebeu um dom que impressiona as pessoas, se o exercício disso não for baseado no amor,
Nada daquilo tem sentido e nada daquilo é aprovado por Deus. Se ele age por razões egoístas, se ele está procurando o proveito próprio, se ele realiza algo na igreja querendo apenas ser reconhecido pela comunidade e obter algum tipo de benefício com isso, ele não glorifica a Deus e não recebe a sua aprovação. Então, não importa o que ele faça, não importa quem ele seja. Paulo deixa claro aqui nesse capítulo 13. Se isto não estiver fundamentado no amor verdadeiro, tudo é inútil para aquela pessoa. Diante de Deus, ela não tem aprovação e é como se ele estivesse apenas fazendo barulho, apenas fazendo fumaça. Eu só quero destacar uma coisa aqui nesse capítulo 13, que eu acho que é importante, diz respeito ao chamado dom de línguas, ou dom de variedade de língua. Quando Paulo diz aí, no início do capítulo, no verso 13, ele diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como o sino que tine. Vejam só, irmãos. Alguns irmãos afirmam que o dom de língua pode se expressar de duas formas. O crente que o tem pode falar ou a língua dos homens ou a língua dos anjos. E eles usam como base para isso esse texto de Paulo, 1 Coríntios capítulo 13, verso 1. E eles usam isso como base que Paulo ensinou que o dom de língua tanto pode ser língua, tanto pode se manifestar através de línguas humanas, como pode se manifestar através de línguas celestiais. E aqui seriam a língua dos anjos. A pergunta então é: Paulo realmente está afirmando isso? Paulo realmente está dizendo que existem línguas dos anjos e línguas dos homens relacionadas a esse dom? Existe um comentário do Dr. Augusto Nicodemos na internet, onde ele diz que não, que Paulo não está afirmando isso, ele está levantando a coisa de forma hipotética. Nós precisamos concordar com isso, pelo menos em parte, em termos de possibilidade de interpretação desse verso 1. De fato, Paulo aqui não está didaticamente afirmando que o dom de línguas se manifesta através de línguas humanas ou de línguas celestiais. Ele está aqui aparentemente utilizando aqui de uma hipérbole, aparentemente. Ou seja, como se ele estivesse dizendo o seguinte: ainda que eu tivesse a capacidade de falar a língua dos anjos e a língua dos homens e não tivesse amor, nada seria. Ao dizer ainda que, ele pode simplesmente estar dizendo que se isso fosse possível, ainda que isso acontecesse, se ele não tivesse amor, ele não seria nada. Então, nós não podemos interpretar necessariamente esse verso primeiro do capítulo 13 como sendo um ensino de Paulo acerca da forma como o dom de língua se manifesta. Paulo está colocando aqui, ao que tudo indica, as coisas de uma forma hipotética, ainda que eu fosse capaz de fazer isso. Isso fica ainda mais claro, por exemplo, quando ele diz, ainda se ele tivesse o poder de transportar montes, por exemplo, verso 2, se ele tivesse uma fé tão grande que fosse capaz de transportar literalmente montes, claro que ninguém transporta montes, literalmente. Quando Jesus falou da fé que é capaz de transportar montes, ele falou no sentido metafórico. A fé é capaz de criar realidades humanamente impossíveis. Mas ninguém transportou um monte com a sua fé, até porque a fé não se presta a isso. Então, parece realmente que Paulo está colocando aqui as coisas de forma hipotética. No entanto, na boca de um cessacionista, evidentemente, isso significaria que Paulo está usando a hipótese ao extremo, como quem quer dizer, isso é absolutamente impossível, mas ainda que fosse possível, isso não diz respeito ao dom de línguas, relacionando as supostas línguas de anjos, mas a realidade dos dons, tá? Então, o cessacionista pode colocar tudo isso com relação à igreja hoje de forma hipotética. Não é o caso, não é o caso. Mas aqui, a gente não pode dizer que Paulo ensinou que existe a chamada dos anjos na experiência daquele que fala línguas estranhas. Apenas esse dado aqui, tá?
E isso quer dizer que não existe a língua dos anjos? Não necessariamente. A gente só precisa considerar que Paulo não está ensinando que o dom de línguas funciona exatamente dessa maneira. Ele está colocando a coisa aqui em termos comparativos e ilustrativos. Finalizando no capítulo 14, ele começa a fazer uma comparação entre a utilidade prática e coletiva dos dons de profecia e línguas. E diz o seguinte, deixa claro o seguinte, que em termos de edificação coletiva, de edificação da igreja, o dom de profecia, que diz respeito a, relaciona-se à fala, ao discurso, a trazer ao conhecimento da igreja coisas ocultas, reveladas por Deus, instruir, edificar, corrigir, exortar. Então, a profecia se relaciona a tudo isso. Em termos de igreja, de coletividade, isso é muito mais importante do que o dom de línguas. E aí ele deixa claro que aquele que fala a língua edifica-se a si mesmo, ao passo que aquele que profetiza edifica a igreja. Sendo isso assim, é preferível que os irmãos busquem o dom de profecia mais do que o dom de línguas. Mas com isso, Paulo não proíbe o falar em línguas e não proíbe os irmãos de buscarem o dom de línguas. Agora, quando ele pensa no culto, ele deixa claro que o dom de línguas deve ser exercido com muito critério. Por quê? Porque ele é um dom muito mais privado, que edifica o crente, e não necessariamente a igreja. Pensando em termos de edificação da igreja, Paulo diz, se alguém falar línguas, fale um ou dois, e que haja intérprete, para que a igreja seja adequadamente edificada. Se não houver intérprete, ele diz, fique calada e fale consigo mesmo. Por quê? Porque o dom de línguas tem esse caráter privado. Ele edifica o espírito, mas não edifica a igreja em termos de comunicação. A profecia, por outro lado, edifica a igreja. Por quê? Porque há ensino, porque há exortação, porque há edificação, porque há revelação, há uma comunicação de Deus diretamente com a igreja e isso a edifica. Convém dizer que Paulo, ainda pensando em termos de edificação, aconselha os crentes de Corinto, se eles buscam o dom de línguas, busquem também o dom de interpretação. Por quê? Porque aquele que fala línguas, ele diz, edifica-se a si mesmo, edifica o seu espírito, mas a sua consciência fica sem fruto, porque ele não entende o que está dizendo. Mas se ele também tiver o dom de interpretar as línguas, ele vai edificar tanto o seu espírito, como também edificar a sua mente, porque vai entender aquilo que está dizendo, e isso vai gerar conhecimento e informação para ele. Então, Paulo não era absolutamente contra o dom de línguas e nem entendia que ele não era um dom a se buscar, muito pelo contrário, ele incentiva que se busque, porém ele pensa em termos de edificação da igreja. E nesse sentido o que ele diz é, quem fala línguas, que também interpreta. E no culto, que fale um ou dois, desde que haja intérprete, para que toda a igreja seja edificada. Se não houver intérprete, ele fique calado e fale consigo mesmo e com Deus. Agora, o que profetiza, não. Profetize para que a igreja seja edificada, agora com ordem. Quando alguém estiver falando ou profetizando, se a um outro for revelado algo, esse primeiro se cala e o segundo, então, fala em nome do Senhor. É a questão da ordem que Paulo está estabelecendo aqui. Os coríntios precisavam muito ouvir isso porque eles valorizavam muito o dom de línguas. E no culto público, todos falavam ao mesmo tempo. E isso acabava gerando alguma confusão e Paulo quer corrigir isso. E ele estabelece, portanto, essa ordem, pontuando a importância desses dons e pontuando o fato de que no culto público é preferível que se faça aquilo que edifica a igreja. O que edifica os indivíduos deve ficar no âmbito da experiência privada e se isso for externado para a coletividade, que seja em certas condições, nesse caso, havendo intérprete e tudo acontecendo dentro de uma ordem que beneficie o culto e que glorifique o nome do Senhor. Pois bem, esses eram os comentários gerais que eu queria fazer com relação a essa sessão aí, que trata dos dons espirituais e que vai do capítulo 12 até o capítulo 14 de Corinto.